Oi crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula da Escola da Inteligência? Então nossa aula de hoje é um pouco diferente, não vamos utilizar a apostila da Escola da Inteligência ainda, né? Sei que vocês já estão recebendo, alguns já receberam a apostila da Escola da Inteligência, mas essa semana a gente vai trabalhar um pouquinho diferente. Lembram da plataforma Pleno, que a prof falou para vocês? O programa Pleno? Então, vocês já receberam o login, né, no aplicativo da escola, já foi mandado esse login algum tempo atrás para vocês. Então, vocês vão conversar com seus pais, entrar no programa aí com o login de vocês, para poder acessar essas atividades que tem aqui. Então, hoje a prof vai começar lendo para vocês uma história aqui, o Tesouro de Marquinhos, mas tem um guia de contação de histórias aqui também, que a sua família pode acessar. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. A família pode acessar esse guia aqui, ó, sobre contar histórias. Tem aqui como contar história para crianças pequenas. Tem todo um material aqui que a sua família pode ler. E agora a gente vai ver aqui uma história que a prof vai contar, então. Vamos voltar aqui. Então, vou iniciar a história aqui com vocês. Prestem bem atenção, que é muito legal essa história. Então, nós temos ali o Tesouro de Marquinhos. Como você já sabe, Marquinhos era um curioso. Queria saber de tudo, chegava até ficar nervoso. Das coisas que ele via, queria ir até o fim. Precisava saber de tudo, tudo, tintim por tintim. Certo dia, a professora, olhando a turma, perguntou: "Vocês sabem as suas origens? Conheceram seu bisavô?" Marquinhos, curioso, como isso se incomodou. "Acho que isso eu não sei, mas o vovô sabe", ele pensou. Mais tarde, já em casa, Marquinhos pediu ao avô: "Me conta a nossa história?" E ele, é claro, concordou. Pegou uma caixa de foto que era cheia de objetos. Tinha jornal velho, peça de moto, mostrava pais, filhos e netos. No meio daquilo tudo, tinha uma árvore desenhada. Mostrava, sobretudo, que a família estava ligada. Do lado da mamãe, vieram de Portugal. O Porto, cidade linda, era sua terra natal. Então, ele está contando que a mãe dele era nascida em Portugal, né? Vejam a árvore genealógica da família, que tem a bandeira de Portugal. E vocês viram que interessante? Lembram do nosso conto lá, que o menininho ganhou do avô uma bússola antiga, uma bússola quebrada que não funcionava? Olha aqui, ó, o avô do Marquinhos também guarda alguns objetos, né? Jornal velho, peça de moto. Então, eram lembranças da sua família, relíquias, né? Então, vamos para a frente. Já do lado do seu pai, a origem era africana. Vieram à força lá do Congo, em uma grande caravana. Vejam lá, ó, as pessoas escravizadas, né? Então, o avô do Marquinhos era descendente de escravos que vieram do Congo, então, trabalhar no Brasil. Começando agora a entender quem era sua família, Marquinhos, curioso, pegava tudo o que via. Até que encontrou uma caixa que mais parecia um tesouro. Quando abriu, ficou espantado. Um diário com o nome de ouro, André. Era seu bisavô André. Na capa tinha uma linda imagem, retratava toda a sua vida, a vida inteira, uma grande viagem. Na época da juventude, ele queria ser bombeiro. Salvou bicho, salvou gente, era herói no país inteiro. Mas ele não foi sempre bombeiro, disse então o seu avô. Logo ele se tornou engenheiro e mais gente ele ajudou. Ele criou uma organização chamada Morar para Viver. Essa ONG nasceu então para ajudar e acolher. Com sua engenharia e desejo de ajudar, ele dava moradia aos que não tinham um lar. Construiu muitas casas, muitas, mais de 100. As pessoas eram gratas por essa semente do bem.
E a ONG tão grande que até hoje continua. Seu pai está lá também, ajudando os moradores de rua. Marquinhos, comovido, era grato por essas histórias. Entendeu as viagens do pai e de sua família, as memórias. Então terminou aqui a história. Vejam que legal, né? Então esse livro aqui, um livro digital, né? Que nós acabamos de ler. E vocês, têm memórias da sua família? Tem alguma relíquia guardada dos seus antepassados? Dos seus avós, quem sabe dos bisavós, né? Então quem tem os avós ainda pode até conversar sobre isso com a família, com os avós. Ver se tem alguma recordação, alguma lembrança que ainda guardam sobre a família. Lembram que a gente está em história falando, né, sobre os escravizados, e já vamos entrar também falando sobre os imigrantes. Então a prof vai propor um trabalhinho para vocês fazerem e vocês vão pesquisar a origem da sua família. Pode ser dos dois lados, do lado do pai e do lado da mãe também. Pesquisar as origens, se tem alguma coisa que ainda em memória, né? Algum objeto, algum documento. Se quiserem fotografar, pode fotografar para colocar também nesse trabalho, tá? Então essa sugestão é um trabalhinho que vai valer nota livre de história, as suas origens, né? Nós temos, como eu falei para vocês, muita mistura, né? Nas nossas raças, a maioria de nós, eu, por exemplo, tenho. Então, essa miscigenação que deu origem ao povo brasileiro, né? Veio dos imigrantes, veio dos africanos, né? Que vieram à força, também fizeram essa migração forçada. Dos indígenas, por exemplo, eu também tenho um pouco de sangue indígena. Então, é essa mistura de raças, né? Que formou a cultura brasileira. Vamos aqui também, eu vou mostrar para vocês que tem um joguinho que vocês podem fazer agora em casa. Como vocês estão bastante tempo em casa, né, agora, ver com a família de vocês um joguinho para jogar em família. Daí eu explico mais sobre o trabalhinho de vocês lá. Esse jogo, então, para vocês aprenderem e jogarem com a família, esse é mais para brincadeira mesmo, para ludicidade, tá? Vocês podem abrir aqui esse joguinho, o jogo das sílabas aí na plataforma. Então, esse jogo das sílabas é assim: desenvolver atenção, concentração, memória. Jeito de brincar. Para a brincadeira começar, uma criança deve falar uma palavra qualquer. O próximo a jogar tem que dizer uma palavra que comece com a última sílaba da anterior. Por exemplo, se alguém falar faca, veja aqui, ó, ela falou faca, ele tem que usar a última sílaba, o K, para formar a outra palavra. Então, ele falou aqui cachorro. A menina, né, ao ouvir a palavra cachorro, pegou a última sílaba, que é o ro, e fez a palavra rosa. Claro que com um R só, porque no início de palavra não usa dois R's, né? Aqui o menino pegou o SA da palavra rosa e falou sapo. Então, e o próximo participante, então, começa com a sílaba que terminou a palavra anterior. Por exemplo, isso significa que o próximo deverá dizer, então, uma palavra que comece com a sílaba, aqui no caso, o ro do cachorro, que o pai aqui falou, né? E assim por diante, até alguém errar ou não conseguir lembrar nenhuma palavra com a próxima sílaba. Não é permitido repetir palavras, então, tá? Então, esse é um joguinho para descontrair. Voltando, então, lá a nossa história, como eu estava falando, então, vocês vão fazer do formato, pode fazer também para apresentação na aula ao vivo, aí vocês vão fazer no Word ou em PowerPoint, tá? Mas pode fazer também numa folha e apresentar também, quem não tiver como fazer em PowerPoint ou fazer no Word para apresentar para a turma, tá? Mas a prof gostaria de saber um pouquinho mais. Tanto que eu gosto das histórias familiares, né, que eu tenho um pouquinho aqui. Lembra que eu sempre falo alguma coisa para vocês, contando algo da minha família? Então, vejam aqui, ó, o que eu trouxe para vocês verem aqui, ó. Esse aqui é uma cópia de um diário
do meu avô. Eu nem conheci ele morreu antes de eu nascer. Então vejam, olha a letra. Era tudo escrito à mão. Então, ele era uma pessoa que lia muito, escrevia muito. E ele tinha um diário. Eu só fiquei sabendo disso, não faz muitos anos não. Que um primo guardou, que meu tio estava doente. E esse meu tio que tinha guardado esse diário do avô, do nosso avô, João Vicente. E aí, ele mandou encadernar, fez bonitinho lá, para ter essa lembrança, essa relíquia de família. E aí, como eles tinham guardado, né, eles deram pra gente tirar o xerox. Então a família toda tirou um xerox para ter guardado também. Mas o original ainda continua então com esse meu primo, porque o meu tio também veio a falecer depois, né? E ficou com a família dele guardado lá. Mas muito legal, porque ele escrevia, anotava tudo no diário. Nascimento, falecimento de pessoas amigas, pessoas próximas, poesias. Nessa página mesmo aqui, ele fala das missas celebradas na fazenda dele, então as datas das missas. Tem aqui poesias que ele copiava. Ele, naquele tempo, era difícil a comunicação, né? Mas ele tinha uma assinatura de revistas, então ele recebia revistas. Demorava a chegar, né? Porque ele morava no interior, na fazenda. Mas aí ele recebia, e muitas coisas importantes que ele achava, ele copiava nesse diário dele. Algumas poesias, algumas notícias de mortes, de nascimentos de pessoas importantes, né? Então tem muita coisa legal assim. Então, que tal vocês também mostrarem um pouquinho das relíquias de família de vocês? Então, eu já até mostrei para vocês numa aula da Escola da Inteligência, né? De objetos, eu tenho guardado ainda a máquina de costura da minha mãe, né? Então, muitas coisas são relíquias para a família. Então, vocês podem, se tiver, fotografar ou pedir para o avô ou a avó, quem tem alguma foto, colocar no seu trabalho. Pode ser então em PowerPoint, como vocês estão fazendo ali, já fizeram, né? Sobre os indígenas para geografia. Pode ser no Word. Ou quem não conseguir, não tiver mesmo como colocar, faz lá numa folha, bem bonitinho, com uma capa, né? Coloca o nome do trabalho, a disciplina, a data, bem caprichado. Pode colocar fotos, se tiver como colocar, então. E vai mostrar um pouquinho das relíquias da sua família, a origem, de onde vieram seus antepassados, se todos vieram de outros países, né? Se a descendência da família é de origem europeia, africana, indígena, né? Tem muitos países da Europa também que vieram imigrantes para cá. Então, a nossa descendência, o brasileiro, sempre tem um pouquinho das raças, né, que fizeram parte então da formação, né, do povo brasileiro. Então vocês vão contar um pouquinho para mim. Essa tarefa vai valer como comprovação da presença de vocês na aula da Escola da Inteligência, que essa semana nós não temos aula ao vivo, né? Então vocês vão poder postar para mim uma atividadezinha de vocês, um rascunho, pode ser simples, no caderno de filosofia mesmo, falando um pouquinho, manuscrito, sobre a sua família, a origem dela, tá? Vocês vão então escrever no caderno de filosofia, coloca a aula da Escola da Inteligência, a origem da minha família, e vão fotografar para comprovação da presença, tá? E o trabalhinho, se na semana que vem a gente tiver aula ao vivo de história, vocês vão poder apresentar daí. Se não tiver na semana que vem, na outra vai ter. Aí quando for ter aula de história ao vivo, eu vou avisar vocês que vocês preparem já os slides, o trabalho no Word, e quem não puder vai postar daí na outra semana. Por enquanto, vocês só vão postar lá a foto do caderninho com o rascunho da pesquisa de vocês, então, tá? Por enquanto é só o rascunho que vocês vão fotografar e postar no Positivo em atividade lá em filosofia, tá? Mas é da Escola da Inteligência, que hoje estamos usando o programa Pleno, tá? Então até lá, e espero saber um pouquinho mais sobre a origem de vocês também. Beijo e até a próxima aula.